A paz do Senhor, irmãos. Vamos entrar em Samuel, capítulo 2. Oi, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. E eu quero pedir para vocês para deixar o like, deixar o comentário a respeito do 2 Samuel, capítulo 2. Segundo Samuel, Davi compreendeu que agora, porque o Senhor o havia feito rei, e porque havia enchido de bênção o seu reinado, então ele estava entendendo por que esse livro foi escrito. Segundo Samuel, foi escrito para registrar o reinado de Davi como rei de Israel, para mostrar as qualidades pessoais que agradam a Deus. E onde foi? Em Israel, sob o governo de Davi. Este livro conta a história de Davi, Abner, Joabe, Isbosete, que era filho de Saul, Mefibosete, filho de Jonatas, Betseba, Natã e Absalão. Tá? Então aqui, gente, no capítulo 2, segundo Samuel, Davi é feito rei de Judá. Depois disso, Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir governar alguma cidade de Judá? E sim, o Senhor respondeu. Qual delas? Perguntou ele. Hebrom foi a resposta. Então Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas duas esposas. Uma era Ainoã, outra era Abigail. Fora a primeira que ele tinha casado com ela, que era Mical, que foi dada a outro homem como esposa, né? E Davi também levou os seus soldados com suas famílias e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gileade, tinham sepultado Saul, mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem: que o Senhor abençoe vocês por terem feito a bondade de sepultar o nosso rei, que o Senhor seja bom e fiel para vocês por causa do que fizeram. E eu também os tratarei muito bem. Sejam fortes e valentes. Saul, o rei de vocês, morreu e o povo de Judá me ungiu como rei deles. O comandante do exército de Saul, Abner, filho de Ner, havia fugido com Isbosete, o filho de Saul, para Maanaim, do outro lado do Jordão. Lá Abner fez Isbosete rei das terras de Gileade, Azer e Jezreel. Efraim e Benjamim, na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Isbosete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos, mas a tribo de Judá também ficou fiel a Davi e ele a governou em Hebrom 7 anos e meio. Aí houve guerra entre o povo de Israel, que era o reino reinado por Isbosete, e contra Judá, que era reinado por Davi. Abner e os oficiais de Isbosete foram de Manaim para a cidade de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Jeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão. Lá todos eles se sentaram em um grupo de um lado da represa e do outro lado. Então Abner disse a Joabe: deixe que alguns dos nossos moços enfrente alguns dos seus em luta armada. Está bem, respondeu. Aí 12 soldados representando Isbosete e a tribo de Benjamim lutaram contra 12 soldados de Davi. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça e enfiou a espada no lado dele. E assim todos eles caíram. Todos eles caíram. Vai ligar aí? Todos eles caíram. Só um minutinho.
Eu vou continuar. Todos eles caíram. E aí, o que aconteceu? Todos eles caíram. Deixa eu parar aqui que eu dei uma perdidinha aqui. Desde que ele falou assim, em seguida houve uma violenta batalha e Abner e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abissai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, estavam lá. Azael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem, começou a perseguir Abner, correndo atrás dele. Abner olhou para trás e perguntou: Azael, é você? Sim, sou eu, respondeu ele. Pare de me perseguir, disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém, Azael continuou a persegui-lo e insistiu. Mais uma vez, Abner disse: Pare de me perseguir, você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia, depois olhar para seu irmão Joabe nos olhos? Porém, Azael não parou de persegui-lo. Então Abner deu um golpe para trás com a sua lança. Ela entrou na barriga de Azael e saiu pelas costas. Ele caiu morto no chão e todos que chegavam paravam no lugar onde ele estava caído. Mas Joabe e Abissai continuaram a perseguir Abner. E quando o sol estava se pondo, chegaram ao monte de Amá, ao leste da cidade de Giá, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no alto do morro. Então Abner gritou para Joabe: Será que vamos ter de continuar lutando para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada a não ser amargura? Até quando você vai esperar para mandar que seus soldados parem de perseguir? Joabe respondeu: Juro pelo Deus vivo que se você não tivesse falado aos meus soldados, continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo. Então Joabe tocou a corneta. Todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas e a luta acabou. Durante toda aquela noite, Abner e os seus soldados marcharam pelo Vale do Jordão, atravessaram o Rio Jordão. Depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim. Quando Joabe parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados e viu que faltava 19 soldados, além de Azael. Porém, os soldados de Davi haviam matado 360 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Aí Joabe e seus soldados pegaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo da sua família em Belém. Então marcharam durante a noite inteira e ao amanhecer chegaram em Hebrom. Então, gente, aí tá acontecendo uma guerra entre famílias, né? Isso é muito normal acontecer e tudo. Mas aqui ele assustou porque o irmão dele foi morto durante essa guerra.